Então, pesquisando essa semana, esses dias, sobre a questão da mulher, eu parar com uma realidade muito, muito difícil. Eu já tinha visto essa questão da violência doméstica, né? No âmbito sexual, psicológico, patrimonial, mas, minhas irmãs, vivenciar, para além disso, que é o ódio que os homens têm tido pelas mulheres, isso mexeu comigo. Eu vou dizer essa palavra que está na moda aí, eu buguei. Eu falei, meu Deus, isso é para além de qualquer outra coisa. Isso é espiritual mesmo. Porque um homem que odeia a mulher e odeia aquilo que ela está fazendo, isso é muito grave. E a gente não tem controle sobre isso, não tem lei que vá amparar isso. É questão espiritual também, é joelho no chão e ação. Então, se a gente vivencia de fato essa questão, a gente precisa denunciar. E aí, ouvindo esses jovens, né, desse estupro coletivo, meu Deus, que geração é essa? O que é que a gente pode, enquanto mulher na igreja, que está ali na classe das crianças, eu sou professora de criança, e eu percebo, né, quem lida com a criança já sabe como ela se comporta em relação a isso. Como é que eu posso ajudar esse menino a ser um menino, um homem de verdade, a ser um cavalheiro, a ser um homem que respeita a mulher, para que ele não possa crescer e reproduzir o que está vendo aí? Porque muitos desses meninos, eles estão reproduzindo aquilo que ele vê em casa. E aí eu queria trazer para vocês, para além do que a gente já viu aqui, essa questão do ódio, né? Essa questão... Quem já ouviu falar aqui na violência vicária? Fora as meninas aqui da atuação, alguém conhece? Pois é, a gente está vivendo isso. Quando o homem não vai mais no sentimento, quando ele não vai mais na agressão, quando ele não vai mais na questão sexual, ele ataca agora os filhos. Ele mata os filhos. Foi o caso que aconteceu em dezembro, se não me engano, fevereiro, não foi? Por agora, lá nos Minas Gerais, se não me engano. O pai matou os 2 filhos. E essa mulher, eu fico imaginando, meu Deus, como é que essa mulher está vivendo hoje? Ele realmente... Isso, a culpa é sua. Ele só fez isso porque... Exatamente. Ela ainda leva essa sentença. Ela já não tem mais os filhos e ainda tem essa condenação perpétua. Porque se ela não se libertar, ela está numa prisão perpétua até a morte chegar. Gente, isso é muito grave. A agressão está, assim, transpassando todos os limites. E eu tinha uma professora de Direitos Humanos, ela até delegada, a doutora Isabel. Ela já é aposentada. Ela falava assim pra gente, eu não entendi a época, né? Em 2007. Ela, gente, a gente vai, direitos humanos não vai alcançar todo mundo. Por mais que a gente tente, por mais que a lei venha, a gente não consegue alcançar todo mundo. Aí eu entendi, tudo bem, a lei não vai alcançar, mas eu posso alcançar. A minha colega pode alcançar. Onde a lei não chegar, a gente chega primeiro. Porque a gente que está perto, até a lei chegar, a gente aqui vai ver, vai relatar, vai denunciar, para que isso possa virar lei. A Lei Maria da Penha não foi à toa. Alguém viveu duras penas para que essa lei, apenas em 2006, fosse editada. Vai fazer 20 anos agora, em agosto. Quer dizer, será que só tinha agressão em 2006? Será que essa mulher só viveu isso? Mas Maria da Penha precisou perder quase a vida. Ela ficou paralítica. Está hoje na cadeira de rodas, está lutando por conta também dessa situação. E hoje ela é referência para nós mulheres, para essas mulheres que estão sendo agredidas. Né? E a lei só vai fazer 20 anos, 2 décadas. Então a gente tem esse referencial de mulher, a gente tem essa violência drástica, que é a violência vicária, e nós temos esse ódio. Eu queria falar sobre isso, por mais que a gente pense, né, as psicólogas trarão isso com mais clareza, né, porque está voltado para o psique, mas essa questão do ódio me chamou muito a atenção. E a gente precisa estar atento a isso, porque não é só o fato de sermos cristãs que a gente está ileso, até porque a gente já viu que o nosso quadro maior está no nosso meio. É aquela irmãzinha que está do lado, que às vezes não sabe que está sofrendo agressão. Aquele homem que está fazendo aquilo sem saber que está fazendo, está cometendo um crime. E a gente precisa alertar. Eu até falei para o meu pastor semana passada, antes do Dia Internacional da Mulher, eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa, pastor. Eu sou muito incomodada. Anteriormente era vista como uma revolucionária. Eu não sabia, meu pastor falava assim para mim, Adriana, você é muito
era insubordinada. Eu falei assim, e eu sou insubordinada, eu sempre fui inquieta, minha mãe sempre falava comigo que era inquieta, mas eu acho que não sou não, pastor. Mas era porque isso me doía, eu não conseguia ouvir as coisas que eu ouvia no escritório e ficar quieta, eu não conseguia entrar na igreja e ouvir e ver minhas irmãs passando por problemas e não me incomodar. Então já ardia em mim, eu não sabia que sentimento era esse, então já era insubordinação, então eu sou mesmo. Eu espero que não seja pecado, pastor. Ele é pecado, mas sempre vestir toda que resolver sucumbir, né? Então, até agora eu estou bem, porque eu acho que é o que Deus faz com a gente, incomoda, né? E aí eu falei para ele assim, a gente precisa fazer alguma coisa, pastor. Não, se alguém chegar aqui e relatar violência, eu vou mandar de fato ir para a delegacia, mas eu sou um advogado e sabe muito disso, né? Mas para além disso, eu preciso conscientizar vocês. Você, homem, meu marido, homem, tem essa voz mais do que eu, mulher. Vocês precisam trazer esses homens para perto de vocês e vocês dizerem a eles que eles podem estar cometendo crime, né? E aí a gente ajudar essas mulheres da nossa igreja, porque só a gente falando, olha aqui, só tem nós. E quem é que pratica essa violência? São os homens, né? É preciso que a gente traga os nossos homens para perto da gente, para que eles possam entender. Lá em casa meu, eu já falo com o meu todo dia. Ó, isso aí, se meta, meu filho, se meta, bora para a delegacia, bora fazer o que precisa fazer, mas essa mulher não pode ficar decidindo. A gente não pode decidir pelo outro, mas a gente precisa falar ao outro. E trazendo essa questão do sentimento, que eu não vou me aprofundar muito, porque irmã Ivana está aqui, irmã Eva está aqui, vai falar sobre isso. Vocês podem ter visto, né, esses meninos que fizeram isso. Essa cultura do ódio. Né, essa cultura do ódio que tem atravessado muita gente. Né, que a gente não pode chegar em determinado lugar, porque nós somos mulheres, temos que ficar ali no local onde eles acham que a gente tem que ficar. E quando a gente chega a determinado lugar, a gente é tolhido mesmo. A gente é atacado. A gente não faz nada, a gente só é mulher e está indo atrás dos nossos sonhos, mas a gente é atacada por isso, né? E esses meninos nada mais são do que propagadores dessa cultura, onde o homem é que tem a vez, onde o homem, né? Homem alfa agora, né? Masculinidade alfa. Gente, isso é tão perigoso. A gente está vendo muito extremismo. E em breve, com esse movimento que a gente faz aqui, com essas denúncias, vai virar também algo muito importante na lei penal, né, de agravante sobre isso. Assim como foi com o feminicídio, que em 2015, né, foi inserido no Código Penal esse agravamento da violência contra a mulher. A lei de feminicídio é de 13.105 de 2015, acumulada com a lei 14.994 de 2024, tudo recente, outro dia, né? Ela altera o decreto-lei, que é o nosso Código Penal. De quando é o nosso Código Penal? Vocês não podem dizer. É 1940. Está cheio de remendos, né? Porque a vida vai mudando, vai ter que se atualizando. Hoje atualizou, mas daqui a pouco, diante de toda essa novidade, vai ter que ser atualizada de novo, né? E aí altera, vem alterando tudo. Lei de contravenções, vem alterando lei de execuções penais, execução penal, lei de crimes hediondos, alterou também a Lei Maria da Penha, alterou o Código Penal, para tornar o feminicídio crime autônomo, porque ele era assim como meu Deus, Edna, como a Edna falou, era difícil de dizer, não menina, é normal isso, as mulheres chegam na delegacia e não identificavam o tipo penal, como é que eu vou colocar aqui? E era assim que essas mulheres se sentiam quando ia para a delegacia, antes de ter a delegacia especializada. Essas mulheres se sentiam assim, que chegava lá, era o homem que ouvia, e o homem que fazia aquilo, ele não via aquilo como crime. Então ela só iria se expor e não ia resolver nada. E como não dava em nada, né? Hoje a gente tem muitos instrumentos que dá em tudo. Agora você precisa pegar sua medida protetiva e tomar suas providências. Você não pode só guardar debaixo do braço. É preciso você atuar naquilo que você está em suas mãos, porque foi dado a você. Agora você precisa saber o que vai fazer com aquilo, né? Então hoje a gente tem esses instrumentos que ajudam bastante. E temos essas delegacias especializadas que tem lá mulher para atender,
tendo pessoas capacitadas para isso e para deixar o processo seguir para o judiciário. Então, agravou a pena de crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, bem como estabelecer outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher. Né? E a gente tem visto um estado número crescente. Não é porque não está tendo mais crimes, sempre teve. Hoje a gente tem mais denúncias. Hoje as mulheres de fato sabem identificar. A mídia tem veiculado, né, muito claramente o que se trata de violência. O poder público tem se colocado nesse lugar de trazer esclarecimento. Temos hoje Secretaria de Proteção à Mulher, temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos hoje colegas perto da gente que podem nos advertir, temos irmãs na igreja que participam dessas rodas de conversa e levam para outras. Então hoje não cabe mais a gente achar que é ou não é. A gente sabe identificar, a mulher sabe identificar quando ela está irritada. Então, diante de todas essas questões, temos também instrumentos civis, não só criminais. O que são instrumentos civis? O direito é dividido em várias áreas, né? Então, essa mulher ganhou essa medida protetiva, mas ela precisa judicializar essa situação. Ela precisa resolver a vida dela enquanto mulher casada. Vai permanecer com esse homem? Vai ficar? Como é que ficam os filhos? Aí, então, entra com os instrumentos civis, que é o quê? Separação de corpos, alimentos. Essa mulher é do lar, ela precisa de alimentos, ela precisa se manter, mas ela não tem como. Esse agressor tem que dar alimentos a ela, então vai ter que entrar com essa medida de alimentos. Os bens, eu constituir vários patrimônio. Eu vou sair de casa com medida protetiva, eu perdi meu direito. Não perde não, muito pelo contrário, né? A gente sabe que tem uma série, é um negócio bonito, resguarda essa mulher de todo lado. Então, às vezes, quando ela sai de casa achando que vai perder, ela não perde. É só uma questão do senso comum. Ela tem um amparo, porque ela não pode ficar nesse ambiente que ela está sendo agredida. Tem a guarda e visitação dos filhos. Tem mulheres que não têm para onde ir e os filhos ficam em casa. Né? Ela pensa, eu perdi a guarda dos meus filhos. Ela não perdeu. Se ela entrar com a medida correta, ela vai ter esse filho de volta, ela vai ter essa criança perto de si e ainda vai ter a pensão alimentícia. Nem tudo está perdido, né? E ainda tem um plus, indenização por danos materiais e morais. Já gosto quando o juiz arbitra isso. É preciso, porque ele precisa sentir no bolso o dano que ele causou àquela mulher. Então a gente tem hoje todo o aparato da justiça, da lei, do ordenamento jurídico para acolher essa mulher. Agora a gente precisa fazer uso do que a gente tem. Hoje temos muitos canais também de denúncia, né? A gente não tem mais por que ficar sem saber para onde ir. Existem canais de denúncia, 190, 180, internet, né? A gente tem o celular na mão, muita coisa. Tem casas de acolhimento. Aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu amei tanto. Casa de acolhimento. Tem um irmão da igreja que ele trabalha viajando. Aí de vez em quando ele fala, fui levar uma família. Ele tira a família daqui e leva para outro lugar, protegendo essa mulher, esses filhos desse agressor. Então tem sim, não é, vai ficar ali dentro de casa. Não vai não. Tem todo um amparo do poder público nesse sentido. Agora tem que ir em busca disso. Aí você também não tem dinheiro para pagar advogado. Temos a Defensoria Pública, que funciona muito bem e que a gente precisa fazer uso disso e orientar essas mulheres a procurar sim a Defensoria Pública. Uma questão, né, da violência vicária, que às vezes ela aparece com alienação parental. Né? A mulher está ali e está achando que está vivendo a alienação parental, os filhos, né? Então, o que acontece? A diferença da violência vicária para a violência para a alienação parental é a seguinte: a forma é física sobre os filhos, agredir fisicamente a criança para punir a mãe por ter se separado. Então essa mulher fica em casa, acuada, para esse homem, olha, fica quieto, seu pai vai chegar para ele não bater em você. Mas ele bate para agredir ela. Então ela fica ali se cercando, ela e a criança, trazendo o mundo para essa criança não viver essa violência, que já está vendo mesmo, mas ela tenta atenuar. Olha, fica quieto, que seu pai está chegando, então a gente vai ficar lá. O rei chegou, cala a boca, fica aí, porque ninguém pode fazer nada, né? Psicológica sobre os filhos, violência psicológica sobre o filho, manchar a imagem da mãe. Quantos homens faz isso, né? Sua mãe saiu, cadê ela? Ela está com quem? Né? E fica ali falando com os filhos criando uma imagem da mãe que não tem, né? Induzir medo
alienação emocional, ameaças envolvendo os filhos. Se você me deixar, tiro as crianças. Eles fazem isso muito. Fazem isso muito. Vou te provar, vou provar você que você é uma má mãe. Vou dizer para as crianças que você é uma má mãe, né? E a mulher, para não ouvir isso, para não ter seu filho distante de você, dela, fica nesse ciclo de violência. Uso da guarda como arma. Acionar judicialmente de forma reiterada e abusiva para desgastar a mulher. Ele sabe que a gente não tem força psicológica para isso, né? O homem faz isso mesmo para que essa mulher pare e ela não fique mais, não tenha forças para lutar. E muitas desistem. Desistem mesmo. E essa mulher desistiu. Violência contra os animais. Tem mães pets, né? Pai pet. Eu não gosto disso, mas tá tudo certo. Vou pegar o cachorro e vou levar. Quantos a gente já viu relato de cachorro que o marido levou e que, gente, que coisa. E a mulher fica rendida. A gente é muito emocional mesmo. Mais do que nunca a gente vê que a gente é emocional. Até um cachorro. E essa mulher, de fato, se rende a essa questão desse homem. Exposição forçada. Fazer a criança testemunhar agressões contra a mãe como punição indireta. Né? Ele usa as crianças. É muito triste. Manipulação financeira dos filhos. Negar alimentos. Usar pensão como controle de barganha. Né? Então, se você não me der as crianças, eu não vou liberar pensão. Aí a mulher faz o quê? Ela precisa comer, precisa fazer as crianças comerem, né? Então a gente está diante de um cenário muito cruel, um cenário muito delicado, que a gente precisa de fato estar atentas a isso e ajudar essas mulheres. Nosso papel nessa geração é ajudar essas mulheres, já que a gente está se munindo de conhecimento, a gente se munir para ajudar, para acolher. Né? E quando essa mulher chega até nós, a gente tem uma rede para trazer essa mulher e acolher ela. E amparar ela emocionalmente, juridicamente e financeiramente. Né? Porque essas mulheres têm muita capacidade. A gente pode montar um momento de empreendedorismo e ali ela vai aprender a fazer algo para que ela possa transformar em renda e não viver a dependência financeira desse homem. Né? E ela saber que ela pode muito mais. Né? Agora ela precisa estar fora desse ciclo para que ela possa avançar. Agradeço a oportunidade. Muito feliz.